São vários motivos que levam uma pessoa a pensar em deixar seu país e buscar oportunidades em outro lugar. Verdade. Alguns, né? Formação acadêmica, carreira, salários, melhor qualidade de vida, enfim, tem uma porção de fatores, né? Mas Uhum. o que a gente precisa levar em conta na hora de uma mudança tão significativa? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto e dar orientações é a especialista em desenvolvimento humano e negócios, Cristine Kerr, que está mais uma vez conosco aqui no nosso Notícias do Bem ao vivo. Cris, obrigado pela sua participação, obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no nosso programa. É sempre uma honra receber você, você sabe disso. Ah, obrigada, gente. Obrigada de estar do convite, obrigada de estar com vocês outra vez. Ah, é interessante esse tema que você colocou, né? Eu sempre penso que para tudo que a gente faz, a gente tem que entender qual a nossa motivação, ou seja, qual o nosso motivo para aquela ação. Uhum, E eu converso muito isso com os clientes, porque a gente começa a estudar um pouco mais sobre o que vem acontecendo com os estudos sobre neurociência e o que vem acontecendo aí de 95 para cá, que mudou muito. E tem um livro que eu ganhei em inglês, mas ele fala sobre rápido e devagar. uhum, É do Daniel Kahneman, e ele fala, até assim, para quem quiser ver aqui, eu acho que eu vou aham. pegar o nome do autor, ele fala muito sobre essa questão, como é que o cérebro da gente toma decisão. Então, eu acho que é legal a Uhum. gente conversar sobre as nossas motivações, porque às vezes o cérebro nos prega uma certa peça. Ele Hã. está acostumado a tomar as decisões de um jeito, e aí a gente acha que está indo na direção certa. Isso, gente, sem falar do básico, né? Nem estou indo para o básico, que a gente tem que entender que a vida da gente tem um Deus que governa, tem alguém que tem um plano para gente. Então, colocar os nossos sonhos, mas encarar que o nosso coração às vezes é enganoso é importante, né? Hum, Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual a motivação que eu tenho para fazer uma mudança como essa. É uma mudança grande, é uma mudança longa, é uma mudança que requer muito esforço, é uma mudança que eu tenho que entender quem está envolvido, quanto que isso vai impactar, né? Quer dizer, uma coisa é uma mudança de um solteiro, uma coisa é uma mudança de um casal, uma coisa é uma mudança de um casal com filhos, uma coisa é uma. Depende da idade que você está, da sua carreira, como vocês disseram, muitos são os motivos, mas a gente nem sempre leva em consideração os impactos todos. Então, eu gasto bastante tempo, né, com os meus clientes, conversando sobre isso. Por que você de fato quer ir? É uma coisa temporária? É um incômodo só por um momento que o país está passando? Ou é um sonho? É uma realização? E você está preparado para ser uma jornada longa? Né? hum, Então a gente Uhum. conversa muito e eu peço para as pessoas escreverem isso, sabe? Eu acho que isso é Uhum. uma dica muito importante. A gente com essa história da tecnologia, do laptop, do celular e tudo, a gente está muito acostumado a digitar. Mas tem um trabalho muito legal de Stanford que mostra que eles fizeram uma pesquisa quando as pessoas escrevem e quando elas digitam. Então, eles pegaram dois grupos, deram a mesma informação, tipo um assunto aleatório, um escrevia, outro só digitava. E é entendi. interessante porque a quantidade de informação e a profundidade delas foi diferente. Então, a primeira dica para você é: orou? Sondou o coração? Viu qual que é a motivação que você tem? É uma motivação importante, forte? Ok, vamos sentar e vamos escrever. Escrever a motivação, escrever quem está envolvido, escrever um plano, sentar e fazer um plano. E Uhum. aí eu recomendo que você tenha outras pessoas sentadas com você para fazer esse plano. Por quê? Porque a gente faz uns acordos com a nossa cabeça, né? E é o que Uhum. acaba acontecendo é que às vezes a gente não enxerga certas coisas, ou a É. gente subestima certos sofrimentos. Então, como eu tenho acompanhado pessoas que por diferentes motivações têm ido embora, muito ligado a trabalho, muito ligado à qualidade de vida, sim,
às vezes pessoas que sofreram experiências ruins aqui, muito ligado, às vezes, a um projeto de educação para os filhos, às vezes a conquista de um passaporte que dê mais, ou de um visto que dê mais mobilidade mundial. O mundo hoje está muito diferente, muito menor nesse sentido, né? As Uhum. pessoas querem se movimentar mais. Tem também experiências de pessoas que às vezes ficaram sem familiares aqui e a família que foi, então essa pessoa vai depois, né? Uhum. São diferentes motivos. Porém, o que eu percebo é que muitas vezes a gente tem que chegar e fazer um certo downgrade quando a gente chega nesse local. Morar mais simples, tentar entender os custos, eh, ter uma visão meio cautelosa, né? Entender, não sair gastando recurso que às vezes levou de uma forma, né, muito rápida. E quem consegue fazer esse plano e seguir, pensar essas etapas, eu percebo que tem uma melhor chance de sucesso. Quem mapeia quais vão ser as frustrações possíveis, como é que eu vou lidar, como é que eu vou me abastecer para essa longa jornada, né, que É começa verdade. aqui Uhum. com os preparativos e depois continua, né? Chega lá, você pensou que ia ser de um jeito, não deu certo. Você alugou um negócio, não era aquilo que você pensava. O curso que você está fazendo, ai, não era tudo o que eu queria, ou era muito mais, ou eu precisava me dedicar mais, ou minha família não se adaptou, ou eu não encontrei uma igreja legal, ou não estou com amigos. Então, assim, esses problemas eles vão aparecer. E a gente Uhum. precisa estar, pelo menos tentar mapear. Isso não é no sentido de controlar, mas é de se preparar emocionalmente, espiritualmente para aquilo que virá. Então eu percebo que quanto mais as pessoas desafiam, conversam com pessoas, e eu já morei fora. Então eu sei que não é fácil passar Uhum. Natal sozinho, a gente fica olhando todo Uhum. mundo, ai, aquelas fotos, ai, família, e você lá, né, assim, meio, né, ai, né, aí parece que tudo era legal. Você esquece que a sua família também tinha os problemas, que de vez em quando você, né, tinha lá as suas dificuldades no final do ano, mas a gente esquece. Então, se a gente puder mapear isso e conversar com alguém, que muitas vezes é o meu papel de desafiar, né, de ir Uhum. além, eu falo: "Por quê?". Aí a pessoa responde, eu falo: "Por quê?". Aí a pessoa responde: "É porque". No terceiro porquê, às vezes, a gente já chegou a conclusões totalmente diferentes, né. Muito Então bom. a minha recomendação é isso, né, é sentar, entender que é uma jornada longa, entender que eu vou ter que me abastecer emocionalmente, espiritualmente, Uhum. que se é um casal precisa estar todo mundo super alinhado. Esse É, negócio de um quer e o outro não quer, já, já começa a dar errado na partida, né? Quando um frio, não quer, frio. quando um não quer, o outro não quer, é complicado mesmo. Cristine, É, uma das perguntas, assim, de todos os casais, de jovens, adultos, todas as pessoas com quem você conversa, uma das principais, quais né, costumam ser as principais causas, né, os motivos que impulsionam normalmente as pessoas a quererem ir, né, essa mudança, os motivos que levam a querer partir normalmente. Tem um específico, um que sobressai mais que o outro tem, ou não? tem. Eu acredito que, infelizmente, o Brasil vem enfrentando uma dificuldade, uma crise por muitos anos, né? E isso tem impactado muitos empregos, tem impactado o tipo de emprego, tem impactado a qualidade de emprego. Então, eu converso com jovens pesquisadores que estão sofrendo por falta de recursos, né, nas universidades que estão, ou nos centros de pesquisa que estão. Então, fica muito tentador, né, um outro centro mais estruturado que convida, né. Essa questão de hoje todo mundo viajar muito, mais, né, do que quando eu era jovem, era uma coisa muito mais cara, muito mais difícil, não que não seja ainda, mas era assim, uma passagem era um carro, né, quando eu fui morar na Alemanha, jovem. Então, assim, era uma coisa, você ia para ficar mesmo um tempo, né, passear, assim, era mais difícil. Então, hoje eu acho que as pessoas também têm visitado países e elas às vezes se identificam. Então elas falam: Uhum. "Puxa, eu gostaria de trabalhar aqui. Ah, eu gosto do jeito que a minha profissão é vista aqui". E isso depende também. Então tem profissões que são mais móveis,
Então, o jovem que é da área de tecnologia, o pesquisador, a pessoa que é Hum, ela sente uma facilidade, talvez, né, de mobilização. Quando você fala sobre médicos, por exemplo, já tem que ser uma coisa bem pensada. Eu consigo validar o meu diploma ou não? Né? Eu vou ter que fazer o curso inteiro ou não vou? Então, a área da saúde. A área que eu era, enfermeira, sempre teve uma demanda muito grande mundial. Então, não que que fosse fácil, mas havia um convite. Então, entendi. tem muito a ver com o jovem a questão profissional. Ela está bem ligada na questão da realização. Não é só da remuneração, mas é da realização de poder exercer a profissão. Entendi. Né? E Claro. tem também, só completando, né? Uhum. Gente que também pensa a respeito. Teve, por exemplo, acompanhei várias famílias que tiveram algum incidente ou de assalto, alguma coisa de violência, então elas escolhem ir para um local em que elas tenham uma percepção e que se sintam mais seguras. Isso também é um motivo que tem acontecido. Mas eu diria que o principal, assim, ainda se a gente fizesse uma estatística, ainda é o profissional, É verdade. né? Agora, claro que nesses últimos 2 anos, ou quase 2 anos, a realidade da imigração mudou muito por conta da pandemia da Covid-19, porque primeiro não podia ir para lugar nenhum, tá certo? Né? Então ninguém pode Sim. sair para lugar, né? Enfim, possível, salvo raríssimas exceções. Muito. Mas agora o mundo vai se reabrindo aos poucos, evidentemente, com muitos protocolos. É, Uhum. mas os países têm limitações também. Você acredita que esse ainda não é o momento para se pensar numa mudança de país, numa imigração? Ou é o momento de começar a planejar para realizar isso daqui a um tempo, talvez? Como é que é esse momento que nós estamos vivendo hoje de retomada? Olha, vou ser bem sincera com você. Quem tinha esse plano antes só deu assim, um delay, só botou na pausa e É, tá a 1000 por hora, entendeu? Quem, a pandemia também fez mudar. Então tem gente que falou, olha, sei lá se isso vai acontecer de novo, é agora que eu vou. E teve gente que falou, não, eu prefiro ficar com a minha família, gosto, o Brasil tem seus problemas, mas eu vou ficar. Então é engraçado, houve assim, essa coisa, né? Quem queria se questionou mais, tipo, ai, vou ficar preso em algum país um dia e não volto, não, então vou ficar aqui. E teve gente que falou, ai, não, vai que acontece outra, é agora que eu vou, né? Então, assim, isso é bem interessante da gente acompanhar e das pessoas que me procuram. Mas os países estão muito diferentes e as coisas mudam muito. Nós, pessoalmente, aqui, a nossa filha tinha passado no mestrado para a Alemanha, e ela teve esse delay, porque ela passou, tipo, ela soube em março de hum, 2020. Então, é, né? E a faculdade falava: "Não, vem". A gente falou: "Não, de jeito nenhum, não é hora de sair". E ela tá lá agora, né? Então a coisa mudou com muita luta, mas assim, cada mês era uma atualização. E a gente de verdade não sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Né? Muitos Uhum. cursos se tornaram semipresenciais, então algumas pessoas estão se aplicando para esses cursos até para ter tipo uma experiência. Então, vai lá uma semana, estuda e volta, então vai ver se gosta mesmo, se faz contato, se faz networking ou não. Então, assim, a gente também abriu uma maneira de se relacionar com os países de uma maneira muito diferente. Por outro lado, com a desvalorização do real, muitas empresas entraram em contato com profissionais brasileiros, porque os profissionais brasileiros de boa formação, eles estão baratos, principalmente se eles trabalham remoto. Então, Hum. assim, eu tenho essa experiência na minha residência, né? hum, O Dan, meu esposo, ele é da área de tecnologia e ele hoje está acabando agora um treinamento para Madagascar. Ele está aqui em casa, ele começou às 2 da manhã e acabou meio-dia, né? Então ele treinou no horário de lá. Então, os é, profissionais brasileiros, sendo pagos em real, eles estão muito vantajosos para as companhias que podem e permitem um trabalho remoto, né? Então, assim, você tem muita coisa acontecendo no mesmo prato, é, né? Não dá para a gente dizer que a gente tem um cenário definido ainda, entendi. mas, de novo, a motivação. Se a pessoa tiver uma motivação muito forte, porque ela quer viver a experiência de residir fora, mesmo que não definitivamente, mas por um tempo, por uns anos, para os filhos adquirirem uma língua, ou ela mesma, também tem Uhum, isso,
pessoas que têm dificuldade com o idioma e têm vontade de morar para, sabe, resolver essa questão. É porque aí resolve, né? Não É, tem jeito. bom, eu fui para a Alemanha sem aprender uma palavra e eu tive que aprender, porque eu não tinha jeito. Não tem Então, como. assim, Quem não tem sabe? como. Então, é uma maneira também. Então, não sei se eu respondi, né, a Sim. questão que vocês queriam, Muito mas bom. eu me ponho à Só. disposição, né, assim, eu faço isso justamente faço muito com as famílias. Às vezes começo com um Uhum. que recebeu a proposta, e aí eu falo: "Olha, não adianta, temos que sentar com família e vamos trabalhar", às vezes envolve desmontar casa, né, que é uma coisa que parece assim: "Ah, que legal", né, não tem nada de legal, é super difícil. Vender, não vender, né, conseguir, não conseguir, enfim, tem muitas etapas. E depende também do quanto a pessoa vai ficar fora. Então é bacana, eu acho super legal o projeto, eu sou super entusiasmada, mas Cristiane, só uma pergunta. Tem um comentário da Márcia Souza, ela colocou assim: meu sonho é sair e ter uma experiência, né, morar fora do país, né? Ela disse assim: eu sonho com um pé no chão. O teu papel fundamental é isso, é fazer a pessoa entender que sonho é esse, é sim, conseguir compreender o que é esse sonho, e como é ter esse pé no chão. Choque de Esse realidade. choque de realidade é descrever, porque um sonho é muito amplo, é muito aberto, né? Muito vago, né? Um sonho apenas, né? É isso. Só eu para fechar. começo com o sonho, né, muitas vezes a pessoa está fazendo um processo de coaching ou está fazendo uma mentoria, e ela expressa isso, né. E aí meu papel é justamente desafiar, né, dos sonhos que você tem, quais você está disposto a pagar um preço para realizar. Todos nós sabemos que todos os sonhos têm um custo, seja uma casa, seja um curso, seja um projeto como esse. Uhum. Então, o que que eu estou disposto a abrir mão, né, para realizar isso, né. Então aí começa nessa linha. Quando eu vejo que a pessoa está muito determinada, e aí ela começa a me trazer isso. "Ah, porque eu já pesquisei, eu já vi curso, ah, porque eu vi que tem jeito e esse país me aceita se eu fizer essa aplicação". Então, em geral, a pessoa que está realmente com esse sonho, ela começa a ir atrás. Depoimentos, quem já Entendi. foi, como é que Sim. foi, como é que eu posso ir. Então, eu percebo através das ações da pessoa que ela está focada nisso. Aí eu começo a fazer esse papel de organizar esses pensamentos, fazer plano, Uhum. olhar para. Eu não sei valores, mas eu sento com a pessoa e falo: olha, você já viu quanto custa esse processo? Quanto custa um visto? Quanto custa. Ué, é Você já viu verdade, né, quanto custa gente? morar lá? Tu já viu quanto você vai gastar em cada coisa? Porque, né? Você vai de bolsa ou você vai trabalhar, você tem uma chance de uma coisa é Muita ter um coisa, né? emprego, né, Muito. é muita Muita coisa, coisa. É é muita projeto coisa. de 1 ano, mas é legal, é muito É legal. muita coisa. Muito bom. Cris, quem quiser saber mais a respeito do seu trabalho, quem quiser ter mais dicas a respeito de Ou já entrar em imigração, ou já contato entrar em agora contato, mesmo. tipo, quero mudar aqui e tal. Quais são os seus contatos? Enfim, como é que as pessoas podem te achar aí nas Eu redes? sempre recomendo, né, a primeira coisa é a minha própria página, né, do Cris Care Coach, que é a que vocês têm divulgado, né, porque ali eu coloco esses assuntos, foi aí também que a gente começou a conversar, né. Foi. Então, eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, no Facebook, tudo como Cris Care Coach, e me ponho à disposição. Então, em geral, as pessoas olham lá e aí tem todos os meus contatos abertos, a pessoa manda mensagem e a gente Uhum. começa a conversar, Tá, é tá? Cris com CH. É CRHIS, Cris Cris com Care. CH, Cris com isso, CH e Cris Care Care com dois Coach. R's. Cris Care Quero com 2 Coach um E e. só, porque às vezes o povo põe ER, né, mas é Não, ERR, dois R's. Cris com 2 R's, CH, exatamente. Quer com dois R's, Isso. Coach é o jeito de achar a Cris e ter mais informações. Primeira que apareceu. Pronto, é a primeira logo que aparece. Cris, obrigado pela sua participação com a gente, pela sua disponibilidade em atender o Notícias do Bem. Você sabe, a prazer estar com gente, né, quer você sempre participando com a gente aqui, dando essas orientações tão importantes em tantos temas, né? Então, seja Mas sempre muito reforça aí, bem-vinda. né, querido, o povo tem que fazer oração também, hein. Não, Esse negócio sim. eu não faço milagre. Esse não é meu departamento.
Não, 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 não. Milagre, mais milagre só com Deus mesmo, não tem jeito. Mas Exatamente. é o que você falou, né, Cris? Acho que a questão de você colocar diante de Deus os seus planos é algo que é o essencial e o primordial, né? O que você tem que fazer E dos primeiro caminhos certos, é né? colocar diante de Deus e Ele vai estar cuidando com toda certeza e vai estar abrindo as portas, se essa for a É o que a vontade gente dele para as nossas acredita, né? vidas. Cremos nisso, né, fielmente. Obrigado Isso mais uma aí. vez, Cris. Bom fim de semana. Um abraço, gente. Tchau.